Olá, pessoal. Hoje nós falaremos a respeito das cruzadas e a igreja. Número 1. No decorrer dos séculos XI e XII, houve um aumento populacional e ocorreram mudanças no funcionamento das comunidades medievais. Então, aqui nós vemos que nesse período, nessa época, ou seja, entre os séculos XI e XII, ali na Europa, houve um aumento populacional e também ocorreram diversas mudanças no funcionamento ali da sociedade medieval, das comunidades medievais. Então, nesse período, ocorreram essas mudanças, esses fatores ali na sociedade medieval. Número 2. A crise social atingiu a igreja. Com o aumento da violência e da criminalidade, muitas propriedades da igreja e templos foram saqueados. Então, nesse período, entre os séculos XI e XII, houve uma crise social ali na Europa. E essa crise social, ela atingiu diversos setores, inclusive a própria igreja. Foi uma época em que a violência e a criminalidade aumentaram e muito. E, em decorrência, a igreja foi alvo dessa violência, dessa criminalidade, porque muitas propriedades da igreja e templos foram saqueados nesse período de crise social, nesse período de aumento populacional ali na Europa medieval. Número 3. No Oriente, o avanço dos turcos muçulmanos sobre as áreas do Império Bizantino dificultava o acesso de cristãos a Jerusalém, cidade considerada sagrada pelos seguidores do cristianismo e do islamismo. Então, enquanto na Europa havia essa crise social, no Oriente também havia um determinado problema. Qual era o problema? Os turcos muçulmanos, eles nesse período estavam avançando sobre ali os territórios do Império Bizantino e eles acabaram dificultando, os turcos muçulmanos, acabaram dificultando o acesso de cristãos à cidade de Jerusalém, que ficava ali na Palestina, na denominada Terra Santa. E a cidade de Jerusalém era e ainda é uma cidade considerada sagrada tanto por os seguidores do cristianismo quanto pelos seguidores do islamismo. Número 4. Com o avanço das hordas turcas seljúcidas sobre o Oriente, entre 1071 e 1085, surgiu a necessidade de socorrer os cristãos bizantinos e armênios, ou seja, seria uma luta contra os povos não cristãos. Então, especificamente entre o ano de 1071 e 1085,
a essas hordas turcas seljúcidas, esses turcos muçulmanos, eles avançaram sobre o território do Oriente. E por conta disso, surgiu a necessidade de socorrer ali no Oriente os cristãos bizantinos e armênios. Então, esse socorro seria uma luta contra esses povos não cristãos, isto é, contra os turcos muçulmanos, os turcos seljúcidas. Número 5. Em 1095, sentindo-se ameaçado, o imperador bizantino, Aleixo I, enviou representantes a Roma, na tentativa de se reconciliar com o Papa Urbano II e pedir seu auxílio. Então foi no ano de 1095 que aconteceu esse pedido de ajuda, esse pedido de auxílio por parte do imperador bizantino Aleixo I. Esse imperador bizantino, Aleixo I, em 1095, enviou representantes à cidade de Roma com o objetivo de pedir auxílio ao Papa Urbano II, porque ele estava se sentindo ameaçado por conta do avanço dos turcos muçulmanos no território ali do Oriente. Número 6. Naquele mesmo ano, ou seja, em 1095, o Papa Urbano II convocou um concílio na cidade de Clermont. Então, após esse pedido de auxílio por parte do imperador bizantino, o Papa Urbano II convocou um concílio nessa cidade, na cidade de Clermont. Número 7. No concílio de Clermont, o Papa Urbano II convenceu os nobres cristãos a armar-se e partir ao Oriente para enfrentar o que chamou de infiéis muçulmanos. Então, a convocação para a primeira cruzada, ela se deu nesse concílio, no concílio de Clermont, realizado, liderado pelo Papa Urbano II. E nesse concílio foi pedido para que os cristãos se armassem e partissem para o Oriente. Com qual objetivo? Com o objetivo de enfrentar o que o Papa chamou de infiéis muçulmanos. Número 8. O objetivo inicial das cruzadas foi recuperar Jerusalém para os cristãos. Então, esse foi o primeiro objetivo, a primeira intenção das cruzadas: recuperar a cidade de Jerusalém, que nessa época estava sob o domínio dos muçulmanos, era recuperar a cidade para os cristãos, porque Jerusalém também era e ainda é uma cidade sagrada para os cristãos. Número 9. A partir do século XI, as cruzadas se constituíram em peregrinações armadas que visavam ao resgate de lugares sagrados. Então, as cruzadas, elas iniciaram no século XI.
As cruzadas, como nós já vimos, eram grandes expedições e, inicialmente, elas eram constituídas de peregrinações armadas. As pessoas participavam das cruzadas inicialmente com armas e também com o objetivo de resgatar lugares sagrados, principalmente na cidade de Jerusalém. Observação: desde o século IV, as peregrinações a locais sagrados faziam parte da cultura popular. Número 10. A Igreja garantia a remissão dos pecados aos que lutassem por ela como soldados de Cristo. Dessa forma, as cruzadas mesclavam duas forças poderosas da cultura medieval, a fé e o espírito guerreiro. Então, a Igreja, ao convocar os cristãos a participarem das cruzadas, a se armarem e se dirigirem à Terra Santa, a Jerusalém, com o objetivo de reconquistar a cidade para os cristãos, a Igreja ela prometia, ela garantia aos cruzados a remissão dos pecados. Então, nessas cruzadas, haviam duas forças poderosas da cultura medieval. A fé, porque havia um fator religioso, e também um espírito guerreiro, porque as cruzadas, inicialmente, as pessoas iam com armas, participavam com armas, se dirigiam à Terra Santa armadas. Então havia a fé, o aspecto da fé, e também o espírito guerreiro. Essas duas forças poderosas faziam parte das cruzadas. Número 11. Em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos a tomar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. Número 12. Na época, por Terra Santa, entendia-se os lugares onde vivera Jesus Cristo. Isso incluía a cidade de Jerusalém e o Santo Sepulcro, local no qual ele teria sido enterrado. Por último, no século XIII, as cruzadas perderam muito de seu caráter inicial de guerras santas e se tornaram, muitas vezes, expedições em que os interesses políticos e comerciais de reis, nobres e cidades prevaleciam. Portanto, as cruzadas tiveram início no século XI. Porém, no século XIII, as cruzadas elas perderam aquele aspecto inicial de guerra santa e acabaram se tornando expedições em que os interesses políticos e também os interesses comerciais acabavam prevalecendo, interesses de reis, de nobres e de cidades. Esses interesses, no século XIII, interesse político e comercial já estavam prevalecendo.